Olá, Estúdio Tribuna Online, meu nome é Eduardo Maia, colunista de política da Rede Tribuna. Estou aqui com a nossa repórter super especial, Francine Spinacé. E hoje o convidado também é hiper especial, final de ano acabando. Trouxemos aqui o governador Renato Casagrande para fazer um balanço da gestão do ano de 2025. Governador, prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Eduardo, Francine e quem está nos acompanhando. Alegria estar aqui com vocês. Vamos lá, eu vou começar, governador. Tá bom. O senhor anunciou, o lançamento do edital de licitação aí do Aeroporto das Montanhas, Venda Nova do Imigrante, né? Venda Nova. E é um projeto estratégico, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho. É um projeto importante para a região e para o estado do Espírito Santo, porque nós temos um aeroporto nacional, que é o nosso aeroporto aqui de Vitória. Nós temos um internacional, que é o de Cachoeiro da Mirim, brincando, viu? Capital secreta. Capital secreta. Mas temos um regional que é Cachoeiro, que vai ficar pronto agora em fevereiro e março. Temos um regional que é Linhares, está pronto, já inaugurado. E vamos ter um outro regional que é das Montanhas Capixabas. Então, para nós, assim, ter um apoio nessas regiões é importante para a defesa civil, chuva, necessidade de transporte de material, saúde, você tem que transportar órgãos, tá certo? Às vezes você precisa de usar um avião, que não seja um avião e não um helicóptero, então você ter base, né, nessas regiões é muito importante. E ali naquela região, um apoio para o turismo, muito importante, porque o aeroporto vai estar dentro da região turística, né, das montanhas mais forte hoje do nosso estado. Então é importante que a gente tenha esse equipamento lá à disposição. Então nós publicamos o edital hoje, um investimento previsto em torno de 75 milhões de reais e com certeza vai ser bom para o desenvolvimento de todo o estado, porque você já tem diversas regiões aeroportos, né? Então Sim. Isso vai potencializando, né, o desenvolvimento e as atividades diversas que a gente tem que fazer com base, tendo apoio desses aeroportos. Ele tem algum diferencial com relação ou é o mesmo porte, mais ou menos, de Linhares, Cachoeiro? É o mesmo porte de Cachoeiro Itapemirim. Linhares é maior. Linhares é um aeroporto maior. A topografia permite que a gente tenha um aeroporto maior lá em Linhares. Você vê que, como é bom ter um aeroporto bem organizado, nós vamos ter agora um helicóptero do Notaer lá em Linhares, uma base do Notaer em Linhares. Nós estamos comprando um helicóptero novo com os recursos do governo do estado, da repactuação do desastre de Mariana. Então, um helicóptero vai ficar sediado lá em Linhares. Por que isso é importante? Rapidez para coletar algum órgão, né? Que isso tem que ser rápido. Rapidez para atender uma emergência de saúde. Também tem que ser rápido. Se você daqui de Vitória até no extremo norte, 1 hora, 1h10, 1h20. Né? Se você estando em Linhares, é metade do caminho. Então você pode salvar vidas com isso. Então, para nós, esse aeroporto cumpre um papel, né, de apoio estratégico nas ações e nos serviços do governo do estado. Governador, já começo fazendo a pergunta aí que o senhor anunciou há 2 semanas a respeito do seu vice-governador Ricardo Ferraço. É o tema que eu diria que remexeu aí um pouquinho com o tabuleiro político. Muita gente estava esperando esse anúncio. Queria saber do senhor como é que esse movimento do senhor, como é que essa escolha está sendo observada pela sua base. Foi fácil, de certa maneira, chegar ao nome do vice-governador Ricardo? Olha, eu fiz muitas consultas. Foi fácil, sim. Foi fácil porque começamos o ano com alguns nomes, né, anunciados, colocados como possíveis candidatos ao governo. Começamos com o nome de Euclério Sampaio. Euclério Sampaio declarou apoio a Ricardo Ferraço. Começamos o ano com Gilson Daniel. Gilson Daniel declarou apoio a Ricardo Ferraço. Começamos o ano com Sérgio Vidigal. Sérgio Vidigal declarou apoio a Ricardo Ferraço. Josias da Vitória está ainda no processo de reflexão. E o Arnaldinho, que tem interesse em ser candidato ao governo. Então, além da grande maioria dos nomes colocados no início de 2025 terem declarado apoio a Ricardo Ferraço, eu também fiz consulta a prefeitos, a deputados, a partidos políticos. E o ponto de maior encontro, né, de convergência, o ponto de maior convergência foi o nome do Ricardo. Então, por que é o nome do Ricardo? Nada contra o nome do Arnaldinho, tá? Nem do da Vitória, porque o Ricardo está numa posição, está numa referência, a posição dele como vice-governador é
é uma posição mais estratégica nesse momento. Não é que ele seja melhor ou pior do que outros, é porque ele está na vice-governadoria, ele tem disposição para o trabalho, ele conhece todas as obras que eu estou fazendo, conhece todos os programas que eu estou fazendo, ele me ajuda em todas as atividades do governo do Estado, ele conhece todos os municípios, todos os distritos, todas as lideranças, tem compromisso em dar sequência àquilo que eu estou fazendo, né, aquilo que eu estou fazendo, e tem compromisso de avançar ainda mais, tá certo? Para a gente poder manter esse ritmo que a gente está dando hoje ao Estado, esse rumo que a gente está dando ao Estado. Então ele está numa posição, numa referência melhor hoje, sem nenhum demérito a nenhum outro nome, mas a posição dele de vice e esse acompanhamento que ele tem, esse conhecimento que ele tem do Estado, coloca ele numa condição da gente não ter que fazer análise para poder dar sequência ao trabalho depois da eleição. Já vai dar sequência ao trabalho com essa velocidade, isso nós vamos ganhar tempo para os capixabas. E como o prefeito Arnaldinho recebeu essa escolha do senhor, governador? O Arnaldinho já sabia, porque eu falei com ele antes, lógico, né? Por respeito a ele, falei com ele e com as demais lideranças também, todas elas, informei. Depois que eu tinha chegado a essa conclusão, eu informei as lideranças de que eu anunciaria o nome do Ricardo como pré-candidato. A campanha vai ser só a partir de julho, agosto, então agora não tem campanha. Então, mas foi para tirar dúvida do mercado que a gente fez esse anúncio, e continuo conversando com o Arnaldinho. Arnaldinho é um parceiro. O nível de investimento que a gente tem em parceria em Vila Velha é muito grande, é histórico. Nunca se teve tanto investimento em Vila Velha como nós estamos tendo agora. Macro-drenagem, saneamento, infraestrutura urbana, unidade de saúde, escolas, pontos turísticos, como, por exemplo, acesso ao Morro do Moreno, né, ciclovias, tá certo? Tudo aquilo que a gente está fazendo em Vila Velha, está transformando em Vila Velha pela parceria. Nós juntos somos fortes, nós separados não somos tão fortes. Então, ele sabe disso, né, e eu vou naturalmente dar tempo a ele de reflexão, respeitar o seu movimento, mas ele sabe que nós juntos nós temos muito mais força. Governador, o senhor anunciou esse ano de 2025, né, obras importantes, investimentos em mobilidade, como a Ciclovia da Vida até Guarapari, a questão da Lindenberg, né, o corredor exclusivo. Para 2026, tem alguma coisa ainda? Fazer essas obras, né? Para anunciar. Fazer essas obras. Não tem, Francine. Nós vamos ter que fazer. As obras estão sendo contratadas. Uhum. Algumas estão sendo feitas. O corredor exclusivo de ônibus de Vila Velha para Cariacica está em obra, indo muito bem, né? Tem um pouco mais de um mês de obra, está indo muito bem. O edital dos 23 quilômetros de ciclovia, que vai ligar a Serra até Guarapari, estou publicando o edital agora, semana passada. Então nós vamos ter obra no ano que vem. Então, no ano que vem vai ter obra. É bom a gente dizer que a gente está conectando mais de 100 quilômetros de ciclovia. Nós fizemos no Complexo Viário de Carapina a ciclovia na Rodovia das Paneleiras, que conecta com a ciclovia do Leitão da Silva, que nós fizemos também, que conecta com a ciclovia do município de Vitória, que vai conectar com a ciclovia da Ponte, da Ciclovia da Vida, que vai atravessar e vai para a ciclovia, né, do litoral de Vila Velha, e que vai conectar com a ciclovia que vai em direção a Guarapari, seja pelo litoral, seja pela Rodovia do Sol, né? E ali também em Cariacica e Vila Velha, nós temos uma conexão em uma ciclovia que liga ali embaixo da segunda ponte, passa pela Grande Cobilândia e vai em direção ao norte-sul. Também outra ciclovia importante que todas vão se conectar. Essa agora que a gente está fazendo ali da Lindenberg, ela vai se conectar ali com a região da Avenida América em Cariacica. Então nós temos um nível de investimento em vias para bicicleta muito grande. A pessoa vai poder sair da Serra e a Guarapari, sair de Guarapari até a Serra, seja nesse caso para passear, para competição esportiva, né? Aqui em Vitória, na Grande Vitória, as pessoas, depois que nós construímos a Ciclovia da Vida da Ponte, né, quanta gente deixou de usar carro, deixou de usar ônibus para poder ir trabalhar de bicicleta. Usar a bicicleta como meio de transporte, como mobilidade mesmo. Então esses são investimentos importantes que a gente está fazendo. Estão fazendo agora uma ciclovia que ninguém está vendo, que liga bairro de Fátima até a Norte-Sul. Ali não tinha uma conexão. Nós estamos fazendo uma ciclovia ali, tá certo? Naquele local ali, que conecta então a região de bairro de Fátima, o Complexo Viário de Carapina, com uma ciclovia
de Camburi, né, da praia de Camburi. Também nós vamos começar no ano que vem o grande contorno metropolitano norte, que vai ligar Nova Almeida até Santa Cruz, né? Nós inauguramos agora o contorno de Jacaraípe, e vamos agora, contorno Augusto Casagrande, que é o contorno de Jacaraípe, e vamos fazer a conexão agora, e vamos começar ano que vem, até Santa Cruz, uma via expressa que vai ligar, né, o polo empresarial de Serra com o polo empresarial de Aracruz. Nós estamos fazendo todo o recapeamento das vias da S010 até Aracruz, estamos fazendo até Regência a obra, estamos fazendo também de Bebedouro e BR-101 até Regência, estamos fazendo até Povoação, vamos fazer o contorno de Viana, né, que já está contratado, e a gente vai fazer, além do contorno de Viana, estamos acompanhando aí com muita atenção as obras da BR-262, da publicação do edital, as obras da BR-101, para o norte e para o sul. Então a gente está muito atento e acompanhando. 2026 vai ser um ano de muito resultado, de muito investimento. A gente está terminando bem o ano 2025 com quase 5 bilhões de reais de investimento em infraestrutura, o maior investimento da história do Estado do Espírito Santo, mas estamos preparados para fazer também um bom investimento em 2026. O ruim é quando você termina um ano fazendo muito investimento, mas no outro ano você tem que se reorganizar, fazer menos investimento para poder equilibrar o caixa. Não, nós vamos terminar o ano investindo muito e vamos começar o ano com o pé no acelerador. A 262, agora só por curiosidade, o senhor já viu o projeto final? Já está pronto? Já vi. Nós vamos ter de Viana até depois de Marechal Floriano, a BR-262. Será um outro trajeto. O atual trajeto não será a BR-262. Vira um contorno, sim? Não, pode ser uma rodovia estadual de acesso a Domingos Martins, de acesso a Marechal Floriano, por exemplo. Mas a BR-262 sairá, você subindo em direção às montanhas, à esquerda ali depois de Viana, vai passar por trás de Marechal Floriano, e vai encaixar na BR-262 lá perto do Posto do Café, depois de Marechal Floriano. Ali segue em frente dentro do eixo viário que já existe hoje. Mas o primeiro trecho aqui vai ser vai ser até bom para trabalhar, porque você não tem que ficar interrompendo o trânsito para trabalhar, né? Então vai ser para quem ganhar a obra vai ser uma obra difícil de fazer, porque tem muito morro, muito relevo íngreme, né, irregular, muitas questões ambientais para serem resolvidas, mas para trabalhar provoca menos incômodo a quem está usando a rodovia. E depois o Estado assume aquela região ali, né? É bem provável. Isso é um assunto ainda para depois, né? Porque tem que começar essa obra. E é obra de muito tempo essa. Então, mas eu acho que será mais natural que o Estado possa assumir o atual trecho até Marechal Floriano, pelo menos, porque vira uma rodovia estadual. Perfeito. Governador, o senhor falou um pouquinho do prefeito Arnaldinho, tem um outro ator também aí que faz parte da base do seu governo, que é o deputado federal Helder Salomão, que também se coloca aí como possibilidade de disputar o governo do Estado. Eu queria saber como é que pode ficar a questão da parceria, porque o PT hoje faz parte do seu governo, né? Tem o secretário Nunes. Como é que o senhor pretende atuar para talvez fazer, não sei se também é do interesse do senhor, né, de fazer uma ponte, talvez com o PT e com o possível governo de Ricardo Ferraço? Tem alguma chance de haver uma parceria entre PT e um possível governo de Ricardo? O PT é aliado nosso, o Helder é aliado, o João Cosi, Irine, né, o Nunes, que é o secretário, são aliados nossos no governo. E nós sabemos que o PT tem a prioridade número 1 do PT é a eleição do Lula. Prioridade número 2 é a eleição do Contarato. E a número 3, eu acho que é continuar elegendo 2 deputados federais e deputados estaduais. Mas a prioridade número 1 é a eleição do Lula. Eles querem ter um palanque exclusivo para Lula aqui no estado do Espírito Santo. A nossa aliança, a aliança que eu e o Ricardo estamos fazendo, é uma aliança mais ampla, né, que vai ter mais de um candidato à presidência da República. A gente sempre tem uma tradição aqui no estado de fazermos alianças amplas, né? Então, como o PT tem desejo de uma exclusividade no palanque do presidente Lula, o PT trabalha a hipótese, ou tomou a decisão de lançar a candidatura do Helder como candidato ao governo. Então tem todo o nosso respeito, vamos continuar conversando, como a gente tem conversado com ele, para ver como é que vai ser esse desfecho, porque também nós estamos no mês de dezembro ainda, né?
A eleição, a partir de agosto a campanha começa, as convenções acontecerão em julho e agosto do ano que vem, então tem muita água para passar debaixo dessa ponte, a gente tomar decisões finais. Então, quem quer ser candidato, ou quem acha que deve ser candidato, tem que se colocar mesmo e fazer uma avaliação daqui até o mês de julho. E eu vou falar de uma coisa que eu sou super curiosa, Casa das Artes. Legal. Já tem alguma coisa preparada para inauguração, algumas primeiras exposições, já está contratado? Como que está isso? A primeira exposição mesmo vai ser do Sebastião Salgado, Amazônia, tá? Vai ser ela, a primeira exposição, que deve chegar aqui no mês de março, deve estar instalada no mês de março. Antes, nós poderemos ter outras exposições locais, porque a gente fez um planejamento junto com os atores capixabas, né? Atores das lideranças de cultura capixabas, e pode ter exposições locais aqui da história do Estado do Espírito Santo. Então, a Secretaria de Cultura está cuidando disso. Como nós vamos inaugurar um museu agora no mês de janeiro, final do mês de janeiro, né? Então está tudo caminhando bem para a gente poder organizar o início das atividades. Já tem, na verdade, está tendo até atividades no Cais das Artes, mas a partir da inauguração oficial, que vai ser agora no mês de janeiro, a gente passa a ter atividades lá, até para receber escola, para receber pessoas, para conhecer o Cais das Artes, mas passa a ter uma programação também de eventos lá no Cais das Artes. Gratuita a parte do museu? Sim, gratuita a parte do museu, sem dúvida. Assim, pode ser que aí, quando o teatro ficar pronto, nós contratamos uma organização social para gerenciar lá. Quando o teatro ficar pronto, você tem algumas peças e alguns shows que certamente deverão ser cobrados, mas as exposições, tudo que você vai ter acesso é gratuito para a população capixaba e para quem vem nos visitar. Bacana. Governador, vamos fazer agora um exercício de futurologia. Se a gente já tá brincando, falando aí de eleição de 2026, vamos ver um pouquinho até para frente. O senhor já disse que vai resolver a questão do Senado em março. Correto? De 2026. Mas o que eu tenho, viu, Eduardo? Eu preciso conversar com as pessoas. Eu tenho falado para vocês, eu tinha um desejo pessoal, porque eu sabia que eu poderia contribuir mais com o Estado, com a população capixaba, de governar o Estado por um ciclo de 2 mandatos. E a população me deu esse direito. No primeiro momento não me deu, no segundo momento me deu esse direito. Então, fizemos uma verdadeira transformação. Então, meu desejo mais relevante, como desejo pessoal, mas que com resultado para a população, era esse. E eu agora, assim, posso ser candidato ou não? Eu vou fazer uma reflexão com a minha família, com as lideranças políticas que são aliadas minhas, se eu devo ou não ser candidato, ou se é melhor eu ficar no governo e terminar o governo, se é melhor eu sair do governo para Ricardo assumir. Então, eu vou avaliar isso até o mês de março. Caso o senhor seja, de fato, e seja eleito, passa pela cabeça do senhor, por exemplo, se houver um convite de o senhor, por exemplo, fazer parte do quadro aí do ministério de um possível Lula 4? Isso já passou em algum momento pela cabeça do senhor? Não passou, porque eu não gosto de tratar desses assuntos numa projeção. São situações, são cenários, né? E eu não gosto. Nós temos uma decisão para tomar. Se eu tomar a decisão de ficar no governo, então não vou disputar a eleição. Se eu for disputar a eleição, a tarefa é se eleger senador. Se eu for candidato a alguma coisa, é o Senado. É se eleger senador. Então, eu não faço esse tipo de projeção, porque eu acho arrogante se eu fizer isso, tá certo? Porque a gente tem muitas tarefas para cumprir antes de chegar nessas possibilidades que você está tratando. Perfeito. Vou para a saúde aqui. A gente tem, nos últimos anos, principalmente em 2025, a gente teve um crescimento grande da oferta de cirurgias eletivas, de consultas com especialistas, né, nos últimos anos, até porque havia um represamento ali da pandemia. Vocês correram atrás do governo, né, conseguiu alcançar. Você tem ainda alguma missão assim, que você deu para o Thiago Hoffmann, para o secretário de saúde, assim, para 2026? Tenho. Acertar a fila. Acertar a fila, porque a fila de consultas, por exemplo, é uma fila que ainda não está certa. A gente tem que dar um jeito de acertar a fila, porque muitas vezes um médico lá da unidade de saúde coloca na fila do governo do Estado um assunto que não é do governo do Estado, é do governo municipal, tá certo? Às vezes é uma tomografia,
um serviço, Raio-X, assim. um raio-x, que às vezes não é do governo, e aí entra naquela fila, fica obstruindo e crescendo aquela fila. A outra é a gente poder ter aí um médico regulador, não é regulador a palavra, mas é um profissional que você que está lá na unidade de saúde, você médico ou médica na unidade de saúde, tem dúvida se deve pedir um exame ou não, aí ele pode acionar um profissional especialista para saber se precisa ou não, para a gente não ficar fazendo consulta, fazendo exames ou consulta com outros especialistas sem necessidade. Então, nós vamos ter médicos, vão ser referências, profissionais de referência, para a gente poder diminuir a entrada dessas pessoas, dessas filas. Então, essa é a tarefa principal do Tiago, antes dele sair, é me entregar isso. Seria uma teleconsultoria, assim, médica, uma consultoria especializada. Tá Mas certo? seria por tela e também Tá, assim, na hora. Você vai lá no seu médico, o médico fica lá te olhando, observando, vê seus exames, não sabe se pede uma complementação ou não, tá certo? Então, ele pode ligar para um especialista na hora, por imagem, tá certo? E complementar a consulta. Bacana. Tá? Isso é importante. Governador, falando um pouquinho do seu partido, o PSB, como é que o senhor tem visto aí a renovação política nacional? A gente tem o quadro do prefeito do Recife, né, João Campos. O senhor tem diálogo com ele? O que você acha aí dele se postulando para ser candidato ao governo de Pernambuco? Ele é pré-candidato ao governo de Pernambuco. É uma liderança jovem, importante, uma pessoa que nasceu na política. O bisavô foi governador, Miguel Arraes, o pai, tá certo, da política. O irmão está na política. Então, a família deles, o Nordeste tem muito disso, né? De famílias de políticos. Aqui a gente não tem menos, mas lá no Nordeste tem muito disso. E ele é uma liderança muito operacional, muito pragmática, né? E é uma pessoa moderna, que usa bem rede social. Então, uma excelente liderança, seja para ser governador de Pernambuco, seja para qualquer outra tarefa ou qualquer outro projeto, né, que possa ser importante para o nosso país. É uma liderança que surgiu, tem idade para poder dar uma grande contribuição para o nosso país. Falando de aquaviário agora, a gente tem mais embarcação para chegar, a gente tem mais estações aí em construção. Como que o senhor enxerga aí 2026, no seu fim? Como que você enxerga o fim do seu mandato? Como que o sistema vai estar operando ali? Nós estamos com 8 barcos, 8 barcos, sempre um de reserva, ou 2 de reserva, assim, porque você tem que ter, porque quebrou um, tem que ter, mas sim, nós já temos, vai chegar, o barco Forno Grande chega agora. Isso. Já chegou, na verdade, estamos acabando de legalizá-lo para poder colocar em funcionamento a partir do início do ano, na semana útil do ano que vai começar. Vocês vão ser convidados a participarem com a gente lá da primeira viagem. Vai chegar mais 2 barcos, esse é o 6º, vai chegar mais 2, então tem 8 barcos, nós teremos 8 barcos. Nós estamos concluindo a licitação da estação Dom Bosco, estação do centro ali da Praça Getúlio Vargas. Agora, daqui a alguns dias, estamos concluindo a licitação. A estação da rodoviária vamos entregar até fevereiro e março, e vamos licitar a estação de São Pedro. Lá em São Pedro é importante, a gente teve que fazer um outro projeto porque a profundidade muito, muito pequena, né? E a gente teve que jogar um pier para dentro do canal. Ele é mais comprido, né? Para poder ter profundidade para a embarcação ancorar, atracar. Para 2026 já licita? Para 2026 já, essa de São Pedro sim. Já licitamos agora, início do ano, já começaremos a obra das 2 estações nesse ano, inauguraremos a da rodoviária e vamos fazer de São Pedro. Depois poderá até mais, aí tem que pensar lá no antigo Museu Ferroviário de Vila Velha, é uma possibilidade, tá certo? Assim, mas aí é um planejamento que a gente vai fazendo para frente. Por enquanto, essas 3, uma que nós vamos inaugurar e mais 3 que a gente vai entregar para a população capixaba. E eu agora, nesses dias aí de Natal, né, esse final de semana mais prolongado, porque o Natal foi na quinta, né? Na sexta ou no sábado, eu fui com meus netos dar uma volta no aquaviário. E,
lotado de gente Bombando. passeando, né? Sim, Passeando de Vila Velha para Vitória, Vitória para Vila Velha, lotado de gente. Tá como o senhor Tá? imaginou, tá melhor. Assim. Tá melhor do que eu imaginei. Tá melhor do que eu imaginei, de tanta gente que tá usando, né, o Aquaviário para passear. Muito E legal. quem quiser ir para lá e para cá, você vê, você tem uma Vila Natalina na Prainha, uma Vila Natalina na Praça do Papa, né? Quem quer ir no convento, mora em Vitória, deixa o carro na Praça do Papa, vai, atravessa de Aquaviário, vai para o convento. É um conforto, uma comodidade, né? É Como foi verdade. bom tirar isso do papel, retornar com o Aquaviário. Perfeito. Ó, vou fazer só uma última, posso? Você tem que pedir para Giovanni Pagotto. Oh. Então, por fim, vou falar sobre educação, né? Eu queria saber se tem novidades para educação. A gente tem, né, no estado um dos maiores desempenhos em alguns indicadores, como IDEB, né? Mas ainda com desafios, né, Sim, governador? muitos desafios. E assim, o que vem pela frente, assim, o que o senhor ainda acha que a gente pode melhorar ou o que já está para melhorar? Olha, o fortalecimento da educação em tempo integral, a gente chegou a 60% das escolas, 40% das matrículas, mas podemos avançar ainda mais, devemos avançar. Reforço em português e matemática, que é muito importante, a gente continuar com esse reforço, né, em português e matemática. Reforço da formação profissional, na educação tecnológica e profissional. Isso é bom que a gente continue também, porque a pessoa já saiu do ensino médio com curso técnico. Quem quiser já seguir uma profissão, já pode seguir uma profissão. Quem quiser continuar estudando, vai poder continuar estudando, mas é um reforço. Nós estamos terminando, nós vamos começar 2026 com 80% das nossas salas de aula com ar-condicionado e os outros 20% contratados. A gente vai começar o ano com 110 escolas com educação, escola do futuro, com muita tecnologia nessas escolas. Vamos começar o ano, né, com 282 escolas com educação em tempo integral, muita parceria com os municípios. Acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais, porque a gente precisa receber os alunos no ensino médio muito mais bem preparados, tá certo? Então, você vê que a gente está financiando muitas creches, deixar a criança ir para a creche desde cedo, isso ajuda na formação também dela. Então, assim, esse é o caminho que a gente vai continuar seguindo. Perfeito. Finalizamos, Fran? Acho que sim. Vozes mandaram a gente finalizar. Governador, eu queria agradecer ao senhor em nome de toda a Rede Tribuna. Obrigado pelo seu tempo e está disponível aí para fazer as suas considerações finais. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Francine. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigado a todos vocês. E eu sempre estou fazendo isso. Eu estou achando 2025 tão espetacular em termos de resultado que eu agradeço muito a Deus pela oportunidade da gente conseguir esses resultados, governar o Estado com saúde, com disposição. Agradecer às famílias capixabas que me ajudam a governar o Estado e reafirmar aqui meu compromisso com 2026. Vamos continuar trabalhando, produzindo, né, para a gente ir transformando cada vez mais para melhor a vida dos capixabas. Obrigado, bom ano novo para todo mundo. Esse foi o Estúdio Tribuna Online. Essa entrevista você pode conferir no Jornal Tribuna, no portal Tribuna Online, no canal do YouTube e nos nossos tocadores de podcast.